de um bairro para diminuir isso a amostra. Porque Pronto, aí um bairro fica um ficaria até melhor. problema, que aí fica um problema, como a gente viu lá, que pode ser resolvido. Porque, no caso, está aberto. Aí, como está aberto, você não tem como resolver. Porque a pessoa que lê o tema já vai dizer assim, a vida das pessoas, mas pessoas, quais pessoas? Do mundo, do Brasil, de Pernambuco. Aí, veja, já surgiu, e mesmo assim, não dá para você responder, porque é uma amostra muito grande. Então, você tem que, o nome já está dizendo, delimitar. Quanto mais você delimitar, diminuir seu tema, compactar, vai ficar mais fácil de você dar a resposta, entendeu? Então, você poderia deixar uma análise dos impactos da pandemia na vida das pessoas do município de tal, tal, tal. Entendeu? Aí, pronto. Aí a Tá delimitação certo. fica boa. Tá ok? Então, do município de Tá ok. Carpina. Pronto. Já. Poderia ser de algumas famílias, professora? Também pode. Então, por exemplo, poderia ser de um grupo específico. O ideal seria, por exemplo, suponhamos que tem um assentamento, por exemplo, em Paudalho, tem um assentamento de pessoas, se eu não me engano, eu já dei aula para uns alunos de lá, aí no, colocasse o impacto da pandemia nas famílias do assentamento de tal lugar, ou das famílias, né, do, sei lá, do povoado de tal, tal, ou porque de uma família só, ou das famílias, ou de uma família específica, sai do contexto científico. Então, não é uma proposta válida. Eu tenho que pegar uma amostra maior, nem grande, nem pequena, mas uma amostra. Então, eu teria Pronto, que tô pegar. pensando num município pequeno que tem por aqui por perto. Uhum. Então, aí você pensa um município pequeno, ao que você pensa assim, eu vou poder trabalhar, vou poder pegar uma amostra desse município e apresentar, né? Mostrando na minha pesquisa como foi o impacto da Covid nessas pessoas lá, entendeu? Então, no município, Tô sei lá, entendendo. tem vários aí, Lagoa do Carro, Panela, sei lá, só para você delimitar a sua amostra. Não interessa bem qual é o local. Pode ser um local que você mora ou não, você só tem que delimitar, entendeu? Porque ele está muito geral. Geral você não vai conseguir responder, entendeu? Porque Tô mesmo que uma entendendo. pessoa fosse um pesquisador extremamente competente, ele não pode fazer uma pesquisa dessa, que ele não pode responder, por exemplo, pela população brasileira. Por quê? Porque a população brasileira ela é delimitada por várias e várias classes. Em cada classe, o impacto foi diferente. Então, já está vendo? A gente já vai percebendo como o negócio vai ficando grande. A gente vai perdendo o controle, como a gente viu naquele slide. Vai aparecendo muita solução. E aí está errado. A gente tem que fechar, delimitar mesmo, para diminuir o nosso trabalho e ser mais exato na nossa delimitação. Tá certo? Tá Entendeu certo. direitinho? Tô entendendo. Obrigado, professora. Nada, meu. Vamos lá, quem mais aqui colocou? Deixa eu ver aqui. Início, já resolvi, vamos ver. Flávia. Professora, meu tema é sobre agressão doméstica. Tem Maria da Penha. A senhora poderia me ajudar na delimitação. Então, vamos lá. Então, o seu tema geral tem que ser não agressão doméstica, agressão à mulher, né? Agressão à mulher. Porque quando você coloca agressão doméstica, aí você já delimitou de forma que você não vai considerar casos de agressão que ocorreram, por exemplo, no trabalho da mulher. Então, para você não é agressão. Para você, agressão só é se for dentro de casa. Então, nessa questão desse tema, a gente sabe que a agressão ela é bem mais ampla, né? Ela ocorre em vários ambientes. Então, é melhor colocar isso, agressão à mulher, né? Agressão à mulher, é o tema geral. Agora, na delimitação, aí eu vi uma pergunta para você, Flávio, o que é que você quer saber mesmo dessa agressão? Você quer saber o impacto, né, os impactos que vamos dizer, que o emocional da mulher, os impactos que acontecem, as respostas que a sociedade tem a dar. Aí faça essa pergunta para você: o que é que você quer saber? Você tem que procurar saber uma coisa só, várias vão conseguir responder. Então, pense aí e coloque. Deixa eu ver Leni aqui.
Leni colocou linguagem de sinais, delimitação. Qual a importância do ensino de Libras na escola? Leni, querida, esse erro aqui foi gravíssimo. Na delimitação não pode ter pergunta. Pergunta é problema de pesquisa, é o que nós estamos trabalhando hoje. Então, não pode ser uma delimitação. A delimitação é você pegar seu tema e organizar como se fosse um título, e um título que surta curiosidade, né? Traga curiosidade, mas também seja objetivo, seja direto, claro. Não pode ser pergunta. Então, pensa o que é que você quer da linguagem de sinais, viu? Então, não pode ser pergunta, é do tipo, linguagem de sinais, por exemplo, um projeto de intervenção na escola tal, com os alunos, né? Cuja aprendizagem é desenvolvida através da linguagem de sinais. Então, é mais ou menos por esse caminho aí. Tente fazer e daí para o finalzinho a gente vai ajeitando, se não der tempo, no privado a gente organiza, para poder dar tempo de eu contemplar aqui os outros. Preste atenção, cada um que eu for falando, viu? Vamos ver, Andréa. Andréa colocou tema: humanização na atenção da saúde do idoso. E delimitação, depressão na terceira idade. Olha, veja, Andréa, uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui. No tema, você está dando a espécie de tratamento que deve ser dado ao idoso, que é o tratamento humanista, né? Ou humanizado, como alguns hospitais têm vamos dizer, no seu cartão, né, de convite para os clientes, né? Professora, Pois não, meu amor. veja só, eu botei aqui, mas na verdade seria qualidade de vida do idoso. E aí seria o tema, e a delimitação de depressão na idade. Então, pronto, vamos lá, vamos mudar aqui então. Então, o tema geral seria. Repete para mim, Andréa. Qualidade de vida. Sim, qualidade de vida dos idosos. Qualidade de vida da pessoa idosa. Pronto, ok, fechou o tema geral. Agora, a delimitação não pode entrar isso aqui da idade, porque isso aqui é outro tema. Quando você coloca a qualidade de vida, você está trazendo um tema geral, e a qualidade de vida implica o quê? Implica não só a assistência ao idoso, mas também implica, vamos dizer, nas várias atividades que podem trazer saúde para o idoso, como a família poderia ser a educação física e a depressão e a educação física na saúde. Então, veja, sim, que não está casando aqui, tá? Quando você fala em qualidade de vida, você está falando nos vários aspectos. Estou entendendo. Que podem prover vida melhor para as pessoas da terceira. Sim. Não é específico como a depressão, porque senão o seu tema geral teria que ser depressão na terceira idade. E aí você então pode depressão na terceira idade, e aí a gente ia delimitar agora. Pronto, então ele vira tema geral, e aí na delimitação você vai lá, né? Depressão na terceira idade, 2 pontos. Né? Implicações, vamos pensar aqui, implicações causadas pelo tratamento disponibilizado para os idosos. Para pegar, porque eu dizendo esqueço. Sim, implicações causadas pelo tratamento disponibilizado para os idosos. Pronto, pode melhorar aí, vamos lá. O tratamento. Sim, eu queria esse tratamento, dar uma enxugada aí nessas implicações. Né?
as implicações a gente pode deixar, são as implicações desse tratamento. Agora, o tratamento, uma conotação que é um tratamento médico, a gente pode mudar essa palavra. Implicações, né? Causadas pelo... As implicações... Acompanhamento. Também pode ser acompanhamento. Pode ser acompanhamento, disponibilizar os idosos. Pronto, pode ser implicações, assim, as implicações do acompanhamento disponibilizado para os idosos, né? Entendeu? Porque o que você quer ver mesmo no seu tema como é que é feito mesmo, né? Esse acompanhamento, como é que os idosos são tratados, como é que acontece esse processo. Então, você quer saber realmente as implicações, se isso ou se é ruim para a pessoa da terceira idade, entendeu? Então, a palavrinha implicações, ela cai bem aí. Você pode melhorar ainda, pensar melhor o restante, mas essa palavrinha implicações, ela cai muito bem aí, que são as implicações desse tratamento ou desse acompanhamento, como você disse, que é disponibilizado para... Certo? Então, você pode até pensar em melhorar, mas cai bem essa questão da implicação desse acompanhamento que é disponibilizado. Você pode colocar assim, para ficar melhor. Acompanhamento, implicações do acompanhamento disponibilizado para os idosos, através das políticas públicas. Através das políticas públicas. Exatamente, porque a obrigação, né, de cuidar, de trazer essa qualidade de vida para os idosos é das políticas públicas. Tem que ter políticas públicas para isso. Seria uma boa coisa para se pesquisar. As políticas públicas estão trazendo o quê? Né, para ajudar o idoso nesse sentido aí, né? Agora, eu estou lembrando mais uma vez, vamos melhorar isso ainda, para tu ver como o que é complexo, orientação. Estou, né? Lembrando que teu tema não é... Eu estou levando para a questão de implicações do acompanhamento. Mas o tema é a depressão na terceira idade. Teu tema é depressão. Então, o anterior era voltado a humanização. Então, pronto. Então, a gente tem implicações, tem que colocar implicações da depressão. Ou peraí, não anota agora não, viu? Porque tudo sai da minha cabeça na hora, viu? Bota assim. Uma análise das implicações da depressão. Sim. Da depressão para as pessoas Sim. Para pessoas na fase da terceira idade. E a gente ainda vai melhorar nas implicações, colocando assim. As implicações sociais, para poder fechar mais. Implicações sociais. Da depressão para as pessoas na fase da terceira idade. Pronto, repete para mim como ficou, então, André. Ficou assim. Tema geral. Isso, tema geral, depressão na terceira idade. Sim. E vem agora de delimitação, vem uma análise das implicações sociais da depressão para as pessoas na fase da terceira idade. Pronto. Agora fechou. Ficou bom agora. Pronto, ficou bom agora. Pode melhorar, mas tá bom já. Pode dar uma melhorada, mas tá ótimo. Viu? A gente tá sempre bem, obrigada, diz assim, é melhor melhorar, né? Do que quando melhora é porque já tá bom, né? A gente pode melhorar. Vamos lá. Aí não precisa encaixar nem assim, reflexão, não, né? Reflexões, não, né? Não, sabe por quê? Porque quando você coloca uma análise isso aí já está implicando na reflexão. Você vai analisar. E quando a gente analisa, a gente reflete. Isso. Né? Reflete, não, perdão. A gente faz uma reflexão. Uma reflexão, entendeu? Isso.
Então, essa Entendi. palavrinha análise, ela já cobre essa outra reflexão. Poderia ser uma análise, como também poderia ser uma reflexão. Uma reflexão, isso é. Entendeu? Aham. Poderia já Tá bem, mudar para não professor. ficar igual a outros aí que já estão com uma análise. Poderia ser uma reflexão. Uma Entendeu? reflexão, é. Tá bem. Tá Vamos bem, lá. professora. Obrigado, viu? Nada, meu amor. Vamos lá aqui para eu ajudar outros aqui, né? Vamos lá. Andréa, ajudei a Andréa agora. Flávia, os impactos emocionais. Flávia, antes tu tinha dito aqui, deixa eu voltar. Agressão doméstica. Muito bem, Flávia. Aí eu te perguntei o que é que tu queria estudar, os impactos emocionais. Então vai lá, Flávia. Fica tema geral, agressão à mulher, viu? Agressão à mulher, em vez de agressão doméstica, agressão à mulher. E embaixo, na delimitação, você coloca. Repete, agressão à mulher, 2 pontos. Tá ouvindo, Flávia? Então, agressão à mulher, 2 pontos. Vamos pensar aqui. Outra assim, uma avaliação sobre políticas públicas, uma avaliação sobre as políticas públicas voltadas, uma avaliação sobre as políticas públicas voltadas à proteção da mulher. Anotou, Flávia? Porque quando você analisa as A políticas... internet dela caiu, professora, mas eu Oi? anotei aqui e mandei para ela. Tu anotou, Vinícius? Obrigada, Vinícius. Anotei. Pronto, ótimo. Nada? E depois ela tira dúvida e a gente melhora. Vamos ver aqui, Leni. Leni está refletindo, Camila. Meu tema, violência psicológica. Como reconhecer suas diferentes formas. Porque minha internet está muito ruim aqui. Nada, Flávia. Vinícius disse que anotou e passou para você. Aí depois você dá uma olhadinha, se não no Zap a gente melhora mais ainda, viu? Se Tá não, certo. se não trouxer, vamos dizer, exatamente o aspecto que você quer avaliar, viu? Tá certo. Agora vamos ver aqui, Camila. Camila, esse tema, se for o tema geral, está muito grande. A gente vai ter que cortar metade dele, né? Você colocou meu tema, violência psicológica, como reconhecer suas diferentes formas. Veja, aqui está geral demais até. Violência, você tem que pensar, Camila, violência psicológica, vamos dizer, de quem, né? Vamos pensar assim, tem a violência psicológica contra o adolescente, tem a violência psicológica contra a criança, contra a mulher, contra o idoso. Então, é exatamente o que você quer. O que é que você quer? Essa violência psicológica. Então, colocar aí, Leni, ou Camila, para poder a gente Assistindo aula assim, consertar, viu? parando. Leni. Tá o que, Leni? Mandou no privado, eu vejo melhor. Flávia, Torcim, Luana. Tema adolescentes em abuso de drogas, delimitação, tratamento. Aí, vamos lá, né, Luana? Melhorar. Bom, adolescentes em uso abusivo de drogas. Olha, Luana, essa questão de uso de drogas, essa questão de uso abusivo, a gente não coloca por quê? Porque não existe limites para quem usa droga. Quem usa droga não tem esse limite de usar de forma limitada ou abusiva. Usou droga já é um problema, né? Então, o seu tema geral teria que ser, preste atenção, eu espero que você esteja ouvindo aí, viu, Luana? Teria que ser, adolescência e o uso de drogas.
Esse seria seu tema geral. Adolescência e uso de drogas. Agora, na delimitação, aí você poderia colocar adolescência, repetir, adolescência e uso de drogas, 2 pontos. Luana, está me ouvindo? Bom, eu vou dizer aqui, não sei se está ouvindo. Estou sim, professora, Tá, ouvindo. Luana? É porque Ok. a internet está muito ruim. Para ela. Não, quem não tiver, aí quem não tiver ouvindo, não responder, aí o colega ajuda, viu? Tá Fabrício, certo, parece que obrigada. Fabrício vai ajudar aí. Então, vamos lá. Adolescência e uso de drogas. Então, na delimitação, repete. Adolescência e uso de drogas, 2 pontos. Aí pode colocar assim. Que surpresa! Deixa eu pensar aqui. Beatriz, olha. Surpresa boa. Sim, você criou. Sentição, né? Adolescência e uso de drogas, 2 pontos. Colocar assim, ó. Um projeto de intervenção interdisciplinar, Você quer que me projeto de intervenção interdisciplinar Então você também guardar esse que vai ser para a sensibilização de jovens, para a sensibilização de jovens, Eu tenho um recado para todas para a as sensibilização de jovens da escola. Aí você escolhe uma escola qualquer aí que tem na sua mente. mais de 30 empresas desse movimento. E tem a gente que está muito Porque o local mais apropriado para se trabalhar isso, né, a questão de drogas, é dentro da escola, né? Ok? Alguém anotou? Tá, Luana? Eu anotei, Ok, pronto. viu? Vamos lá aqui. Fernanda Obrigada. Franciele. Nada, meu amor. Fernanda Franciele, ansiedade e delimitação, aumento dos índices de ansiedade do Brasil. Mais uma vez, Fernanda, compreendendo bem isso aqui, né? Delimitar é diminuir para poder responder uma coisa que eu posso. Você não pode dar uma resposta analisando os índices de ansiedade no Brasil. Pense que o país é imenso. Como é que você vai dar essa resposta? Não tem como você responder essa delimitação. Então, a gente tem que diminuir. O termo geral, tudo bem, ansiedade. Agora, na delimitação, você quer saber se aumentou, pelo que eu estou entendendo, os índices de ansiedade. Então, a gente tem que voltar para alguma coisa, né? Você pode colocar ansiedade, 2 pontos. Analisando o aumento, ou nem aumento, colocar assim, analisando os índices de ansiedade, decorrentes da pandemia Covid-19, aí também delimitando mais ainda na escola, aí você coloca uma escola aí, tal, porque aí dá para você analisar dentro de uma escola. Já dentro de uma cidade, você não vai conseguir analisar, porque a cidade também vai estar dividida em várias classes e aí você não vai ter como contemplar. Eu espero que você tenha anotado, ou alguém tenha anotado. Ficando bem atento, viu, pessoal? Vamos lá aqui. Andréa. Corrigindo, tema, depressão na terceira idade, delimitação. Uma reflexão das implicações sociais da depressão para pessoas na fase da terceira idade. Pronto, ok, Andréa. Camila, mulher. Deixa eu voltar aqui para Camila para ver o que é que Camila quer. Violência psicológica. Pronto, violência psicológica da mulher.
Então, você coloca como tema geral, Camila, violência psicológica, só isso, violência psicológica, que é o geral. Agora nós vamos delimitar. Aí na delimitação você coloca violência psicológica, 2 pontos. Aí complementando, você coloca uma visão, bota assim, uma visão analítica do comportamento emocional, uma visão analítica do comportamento emocional de mulheres vítimas da violência. Aí, nesse caso, você poderia colocar a violência doméstica, para limitar ela no contexto do âmbito da casa. Ficaria mais delimitado ainda. Anotou, Camila? Deixa eu ver aqui. Rose Silva, tema: PBC na escola, delimitação. Programa de acompanhamento ao acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiária do benefício, com deficiência beneficiária do benefício de prestação continuada da assistência social. Bom, o tema, tudo bem, PBC na escola, né? Agora vamos aqui na delimitação, né? Você poderia colocar assim, analisando o programa PBC, analisando o programa PBC, analisando o programa PBC e suas implicações, analisando o programa PBC na escola, seria o tema geral, né? Analisando o programa PBC. Então, deixa eu voltar bem direitinho, viu? Para você entender. Tema PBC na escola, delimitação. Analisando o PBC na escola, e suas implicações ao acesso e permanência no ambiente escolar. Notado, Rose Silva? Vou voltar aqui, viu, para apresentação. Ótimo. Então, eu vou aqui, viu? Botar para a tela. Estão vendo a tela? Sim, professora. Então, né? Então, vamos lá. Para a gente começar a formular o problema. Que aí vocês vão formulando. Eu vou pulando aqui alguns, viu? Deixando-os que... Pronto, esse aqui é o que eu quero. Deixa eu voltar ele aqui para vocês verem. Vejam, a gente já aprendeu, então, tema, a delimitação. Então, no terceiro ponto, todo mundo atenta agora, é elaborar o problema de pesquisa. O problema de pesquisa, ele vai ser elaborado em cima da sua delimitação. Então, é aquela pergunta que você vai fazer em cima da sua delimitação. O que é que você quer na delimitação que você escreveu lá? Então, por exemplo, quem escreveu sobre violência da mulher? Então, o problema de pesquisa tem que ser, né, como eu disse, claro, objetivo, direto. Então, tem que ser uma pergunta do tipo: quais as implicações da violência doméstica contra a mulher?
Aí elabora a pergunta bem direta, agora bem associada, ligada mesmo, né? Associada mesmo à sua delimitação. Veja que eu coloco aqui, ó, como formular um problema. Ó. Deve ser formulado como pergunta, nós já vimos isso. Essa pergunta tem que ser direta, objetiva, clara e tem que estar, veja, gente, em cima da sua delimitação. Não elabore uma pergunta que não tem nada a ver com sua delimitação. Não olhe mais para o tema geral, o problema sai da sua delimitação. Então, o que é que você quer? Como a última que eu corrigi aqui, né, do PBC, né? Que é analisar a questão do PBC em termos de permanência e acesso, né, das pessoas na escola. Então, como analisar o PBC em termos de acesso e permanência na escola? Então, direto em cima da delimitação. É só olhar a delimitação e formular a pergunta em cima da delimitação. Quando você fez a delimitação, você deixou claro o que é que você quer. Então, ali em cima, você faz a pergunta. Veja no exemplo que eu dou aqui, ó. Que fatores provocam o divórcio? Então, aqui é uma pergunta complicada, né? Que fatores provocam o divórcio, né? Quais as características da pessoa que se divorcia? Veja, o tema geral poderia ser aqui divórcio. E a pessoa ter escrito lá na delimitação, né? Divórcio, implicações, né? Causadas pelo rompimento, né? Da família devido ao divórcio. Aí a pergunta, veja, bem direta. Que fatores provocam o divórcio? Quais as características da pessoa que se divorcia? Então, em cima da delimitação. Né? Professora, Aí, licença. pois não, Esse meu ainda é amor. o item 3. Estamos no item 3. Elaborar o problema. É isso que vocês vão fazer obrigada. agora. Tá certo? Aí eu quero que cada um pense aí na sua pergunta. Olhe para a sua delimitação e coloque agora item 3. Problema de pesquisa. Como eu já tinha mandado escrever, problema de pesquisa. E faça uma pergunta direta em cima da sua delimitação, do que você quer na sua delimitação. Lembre do que eu disse, é uma pergunta, pode ser curta, pode ser longa, contanto que ela seja direta, objetiva, sabe, clara, ela não floreie, ela não enfeite, e também esteja dentro da sua delimitação. Não pode trazer nenhum aspecto que você não abordou na delimitação, não, tá certo? Alguém quer me dizer aí se já conseguiu fazer a pergunta? Pensando ainda, professora. Tá certo. Ver se tem outro exemplo aqui. Mas isso aqui é interessante, ó, enquanto vocês estão pensando. Veja, é o que eu disse, deve ser claro e preciso. Veja esse problema de pesquisa aqui, ó. Como funciona a mente? Aí a pessoa que vai ler o problema de pesquisa vai dizer, vai fazer perguntas. Lembre-se do que eu disse, se tiver pergunta, não está bem elaborado. Então, nesse caso aqui, ó, como funciona a mente? Aí a pessoa que lê o problema vai dizer, em que sentido você está falando? É a mente como? Do ponto de vista emocional? É a pessoa que vai ficar refletindo sobre algum aspecto? É algum problema clínico? Então, gerou pergunta. Se gerou outra pergunta, não está bem elaborado. Então, é o que eu coloco aqui, ó, deve ser reformulada. Veja como ficaria, ó, a pergunta. Que mecanismos psicológicos podem ser identificados no processo de memorização? Então, aqui eu deixo claro no meu problema de pesquisa que eu quero trabalhar a mente do ponto de vista da memorização. Eu não quero trabalhar com um aspecto clínico ou com nada. E isso tem que estar na minha delimitação. Eu não posso tirar do nada, não. Tem que sair da minha delimitação. É um ponto puxando o outro, viu? Alguém conseguiu fazer a perguntinha aí?
Eu consegui. Diz aí para mim, minha querida. Repete para mim tudo direitinho. Repete para mim o tema, a delimitação e o problema, para a gente mostrar como exemplo aqui para os colegas. Tá certo. Tema: Sim, gravidez na adolescência. ok. Tema: gravidez na adolescência. Delimitação do tema. Hum, Uma proposta de intervenção para sensibilizar os adolescentes sobre a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. ok. Uma proposta, agora aí você vai corrigir assim, você vai colocar uma proposta de projeto de intervenção. Uma proposta de intervenção só fica vago. Uma proposta de projeto de intervenção, Pronto. certo? E lê para mim o finalzinho, porque ele ainda não está bem delimitado, não. Lê para mim. Sensibilizar os adolescentes sobre a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Pronto, aí para fechar, bota assim, na escola tal, ou então com os alunos do ensino médio. Com alunos do ensino médio. Tá. Aí fechou. Aí faça a pergunta agora. Eu não sei se está certo, não, a gente vai corrigir. Vai, claro. Estou anotando, viu? Certo. Aí eu fiz assim. O que é preciso fazer para sensibilizar os adolescentes sobre uma gravidez e doenças sexualmente transmissíveis indesejáveis? Ok, então tá bom, só vamos melhorar, né? Vamos Tá. dizer assim, gramaticalmente, sua pergunta. Tá Então, certo. o que é preciso, em vez de o que é preciso fazer, já vai direto. Lembre-se do que eu disse, tem que ser bem objetivo, o mais objetivo possível. Então, como fazer ou o que fazer, né, para sensibilizar os adolescentes com relação à gravidez indesejada e às DSTs. Pode repetir, professora, como fazer para sensibilizar? Como fazer para sensibilizar, ou melhor, para ser mais objetivo ainda, como sensibilizar os adolescentes, como sensibilizar os adolescentes Pode continuar. sobre o tema gravidez na adolescência e DSTs. Ok? Ok. Pronto. Aí fechou. Mais alguém? Ô, professora, Ou não, meu amor? eita, quem fala primeiro? Não. Não, pode falar, André. Primeiras damas. Ah, obrigada. Ai, ai. Então, vamos lá, Arrasou. professora. Tô Dentro ouvindo, tô da, ouvindo. dentro da, sobre eu falei, né, depressão de Sim, idosos, aí sim. a pergunta, né, que eu consegui formular aqui. Veja aí se a senhora acompanha, se Veja, encaixa. lembre-se que Quais as, sai da sua delimitação. sim, é Vai isso. lá, diga para mim. Quais estratégias podem ser utilizadas para o combate à depressão ao idoso? Pronto, isso mesmo. Quais as estratégias que podem ser Ser utilizadas? utilizadas para o combate à depressão do idoso. Nós só vamos tirar a palavrinha combate, porque a Combate, palavrinha sim. combate nos remete à guerra, né? Pois bem, vamos lá. Quando a gente está aprendendo, é assim mesmo. Fica pesado, né? A gente tem que rir das nossas próprias criações, né? É isso que é bom na aprendizagem. Vamos Isso. substituir essa palavra por um sinônimo menos agressivo. Em vez de combate, o que a gente poderia colocar um sinônimo aí de combate? Poderia ser de acompanhamento, uma palavra mais leve. Enfrentamento? Não, também não. Enfrentamento. Enfrentamento.
Quais as Pronto. quais Aí fica estratégias melhor, podem em ser vez de utilizadas para o combate, né? enfrentamento? Pronto, Entendesse? Entendesse? certo. É só Entendi, sim. aqueles aparatos Só que dar a uma gente leveza, né? Aqui. para poder dar a Uhum, leveza, tá entendendo? Porque quando certo, a entendi. gente lembra a palavra combate, é como se fosse combate à pandemia, né? Aquela Aham, coisa é. agressiva. E nesse Aham, caso, não, a gente vai partir para o enfrentamento das isso. As complicações, ou a complicações. sensibilização Aham, da situação, entendeu? isso. Então, Aham, aliviar. Mas tá certo. bom, é isso mesmo, tá Pronto. ótimo. Tá bom, Mais obrigada, professor. alguém? Professora, Pois não, meu amor, pode dizer. olha, o tema foi a desigualdade social no Brasil. Sim, Aí a delimitação foi Brasil, uma análise das políticas públicas que favorecem a desigualdade social em nosso país. sim. E a E a pergunta? pergunta, quais as principais políticas públicas que favorecem a desigualdade social no nosso país? Pronto, fechou. Tudo amarradinho. Perceba, tem que ficar tudo amarradinho. Seu ponto é bater nas políticas públicas, tá vendo? Desigualdade Uhum. social e política pública. Então, tem que vir tudo ali amarradinho. Então, o problema tem que estar em cima ali. A pergunta ser chave. Quais as políticas públicas, né? Que aí, como você Uhum. colocou, que favorece ou que não favorecem, né? A Uhum. desigualdade social, né? Tá certo? Então, ok, fechou. Isso. Mais alguém? Ok. Professora, Professora, Tô ouvindo. eita, Uma atrás da outra aí, eu escuto todos. Então, professora, meu tema foi assistência social. A Sim, delimitação foi uma análise do papel desempenhado pelo sim, assistente social no âmbito escolar. ok. E a pergunta foi: qual o papel dos assistentes sociais nas escolas? Muito bem. Fechado, ótimo, de primeira. Simples, direto, objetivo, claro. Pronto, todos os sinônimos aí. Fechado. A próxima? Rosângela. Professora, Pois não. Entre em acordo aí, quem vai primeiro aí. Vai Tanto primeiro. faz, uma ou pode outra. falar, querida. Todas vão ter oportunidade, não se preocupe, não. Certo. Vamos lá. O meu tema foi preconceito, Sim, certo? E a delimitação do tema foi uma análise social da inclusão das mulheres no mercado de trabalho. certo. Aí eu coloquei a pergunta: como lidar com a indiferença profissional voltada para o sexo feminino? Vamos lá de novo. Lê para mim de novo a delimitação. Uma análise social da inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Pronto, aí veja, sua pergunta tem que sair dessa delimitação, inclusive, se possível, usar as mesmas palavras que você usou na delimitação. Certo. Então, refaça essa pergunta utilizando as palavras que você utilizou aí, que você colocou na delimitação. Faça a mesma pergunta, mas com essas palavras da delimitação. Porque aqui é uma análise social da inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Então, Só veja, ó, como analisar, veja, como analisar, né? Não é uma análise que você vai fazer? Então, como sim, analisar a inclusão das mulheres no mercado de trabalho? Está vendo? Tira certo, diretamente da delimitação. certo. Ok? A próxima? Ok, professora, obrigada. Nada, meu amor. A próxima? Professora, Diga, minha querida. eu. Sim, Meu tema é idosos. sim. Até que fim, né, professora? Aí a delimitação é idosos, um estudo sobre as condições das pessoas abandonadas em asilos. Sim. Ok. Aí minha pergunta, o que deve ser feita para sensibilizar os familiares
a não abandonar os idosos no asilo. Veja, vou aproveitar aqui essa parte feita por ela, para que todo mundo reflita na sua. Veja, ela fez uma delimitação e, na pergunta, ela trouxe um problema que ela não abordou na delimitação. Então, ela não falou na delimitação em familiares, não foi? Não falou nada desses aspectos. Então, quando se traz no problema esses aspectos, aí fica errado. Por quê? Porque você não colocou na delimitação. O problema tem que sair obrigatoriamente da delimitação. Então, meu amor, repete para mim de novo a delimitação. Idosos, aí um estudo sobre as condições das pessoas abandonadas em asilos. Pronto, veja, um estudo sobre as condições das pessoas abandonadas nos asilos. Focou aí, você não vai buscar na sua mente mais nada. Seu foco é esse estudo aí. Então, a pergunta vem em cima disso. Ó. Como fazer um estudo sobre as pessoas abandonadas nos asilos? Porque você quer fazer um estudo. Então, agora você vai levantar a pergunta. Como eu vou fazer esse estudo? Então, ó, como fazer um estudo sobre as pessoas, né, sobre a situação das pessoas abandonadas em asilos. Percebeu? Percebi. Tem que sair direto da delimitação. Eu não posso trazer um outro problema para a situação, porque eu não abordei outro problema. Certo. Ok, meu amor? Anotou direitinho? Anotei. Pronto. Obrigada, professora. Nada, meu amor. Mais alguém? Eu, professora. Pois não, meu amor, vai lá. O meu tema foi saúde. A delimitação do tema foi saúde, 2 pontos. Os caminhos disponibilizados para assistência hospitalar ao idoso. Ok. Os caminhos disponibilizados para assistência ao idoso. Então, a pergunta sai daí. Aí eu botei, quais os caminhos para o problema da pesquisa? Quais os caminhos para prevenção e promoção à saúde integral aos idosos? Bota isso aqui, tira isso aqui, já. Espera aí. Volta para mim de novo a delimitação para eu ver. De novo. Os caminhos disponibilizados para assistência ao idoso. Veja, o que a gente tem na sua delimitação? Os caminhos, que é justamente o percurso, né? Vamos dizer assim, não tratamento, mas dos acompanhamentos, ou sei lá, políticas públicas, seja lá o que for, contanto que seja o que existe e está voltado para o acompanhamento dos idosos. Não é isso que você quer na delimitação? Sim. Então, a sua pergunta vai ser em cima disso aí. Quais os caminhos percorridos? Deu quais os caminhos, ou pode ser, quais os caminhos que devem ser percorridos para a compreensão quais os caminhos que devem ser percorridos para a compreensão Aí volta para mim, meu amor, fico repetindo e vou me esquecendo da delimitação. Os caminhos disponibilizados para assistência ao idoso. Assistência, pronto. Aí repete de novo o problema, porque vai dando amnésia, muita coisa. Tá, botou quais os caminhos que devem ser percorridos para compreensão. Para a compreensão da necessidade de uma assistência eficiente aos idosos. Para a necessidade de uma assistência eficiente aos idosos. De uma assistência eficiente para os idosos ou aos idosos. Quais os caminhos que devem ser percorridos para a compreensão da necessidade de uma assistência eficiente para os idosos? Certo? Certo. Veja, ficou bem em cima. Você pode melhorar, mas já está bom, porque está em cima da sua delimitação, entendeu? Você tem que perguntar o que está na sua delimitação, não pode trazer nada novo, entendeu? Sim, sim.
Então, esses que eu estou corrigindo, o restante vai prestando atenção. Eu não posso trazer nenhum questionamento novo. Eu tenho que questionar o que eu já coloquei na delimitação. Inclusive, de preferência, eu devo usar as próprias palavras da delimitação. Se eu digo que vou fazer um projeto de intervenção, eu já pergunto quais as etapas do projeto de intervenção serão. Agora vai entender. Entendeu? Certo. Vai direto em cima da delimitação. Aí, lembre-se, eu não vou mais buscar mais problema. Eu já tenho que elaborar um, né? Então, não vou arrumar mais problema. Eu vou direto na delimitação e tiro da delimitação. Então, se eu quero falar, né, da Covid, da pandemia da Covid, então a pergunta é: quais as consequências da pandemia da Covid? Ou seja, é uma coisa puxando a outra, entendeu? Associada, é a sequenciazinha, bem organizada, que é para no final você, enquanto pesquisador, saber exatamente o que você vai fazer. Aí fica bem amarradinho. Se alguém chegar para você e disser: fulano, qual é o teu objeto de pesquisa? Faz uma pergunta como essa, o aluno apanha, porque perguntando objeto de pesquisa, nada mais que a pessoa está perguntando é o que é que você quer com o seu trabalho. Aí, na sua cabeça, de tanto você repetir seu tema, sua delimitação, tudo naquela mesma linha de raciocínio, imediatamente você vai dizer: eu pretendo trabalhar com assistência aos idosos. Eu pretendo verificar como é feita a assistência aos idosos. Eu pretendo verificar como se dá a inclusão das crianças autistas na escola. Então, sabe, sua resposta vem automaticamente da sua mente, de tanto sua mente trazer aquela sequência, assim, como você está alinhavando uma coisa alinhavada na outra, bem direitinho. Aí sua cabeça já organiza seu objeto de pesquisa, de forma tal que alguém fizer a pergunta, você já sabe exatamente o que é que você quer fazer. Mais alguém? Professora? Eu, professora Fabrícia. Quem vai? Fabrícia. Oi, Fabrícia. Vai lá. Certo, então. Autismo é o tema, a delimitação, uma proposta de intervenção escolar para compreender a inclusão de crianças portadoras de autismo. Aí, senhora vê que eu não sei se está correto. Aí a pergunta seria: quais medidas foram apontadas para que as crianças portadoras de autismo fossem incluídas nas salas de aula? Certo. Repete só para mim mais uma vez, para eu ver se está bem conciliado, Fabrícia. A pergunta... A delimitação e a pergunta. Uma proposta de intervenção escolar para compreender a inclusão de crianças portadoras de autismo. Aí, quais medidas foram apontadas para que as crianças portadoras de autismo fossem incluídas nas salas de aula? Pronto, o que é que nós vamos corrigir? Por isso que eu peço para repetir, para poder perceber onde é que está, se tem a falha, porque vem a prática me faz trazer a falha e eu tenho que identificar onde está a falha. A falha está onde você coloca aí. Quais medidas foram apontadas? Veja, foram apontadas. É como se você já tivesse feito a pesquisa. E você não fez. Era essa dúvida que eu tinha. Está vendo? Porque, como... Então, isso. Tem que ser quais medidas devem ser consideradas ou devem ser apontadas, porque você ainda vai fazer. Entendesse? Sim. Aí, repita agora a pergunta, corrigindo esse fato aí, que você colocou como se já tivesse feito. Porque, na verdade, eu tinha colocado eu também tinha colocado, eu coloquei 3 palavras. Foram adotadas e apontadas. Aí eu queria mesmo que a senhora corrigisse, eu botei essas 3 palavras. Exatamente, está tudo no passado. Você tem que colocar no futuro. Você ainda vai fazer, entendeu? Mas a pergunta está certa. Quais medidas... Diga. Quais medidas devem ser apontadas para que as crianças portadoras de autismo fossem incluídas na sala de aula? Vamos corrigir aí outro ponto, veja. Já dá o toque para mim também. Pode ser. Fossem incluídas. Quais as medidas devem ser apontadas para que as crianças sejam incluídas? Perceba, no presente, você ainda vai fazer.
Então, fosse Certo. é como se Certo. ou no passado, tá vendo? Não fosse, ou no futuro serão, não pode, é Ô, agora. professora, essas minhas dúvidas, eu até botei interrogações. Porque Uhum. como eu tomei uma perda de novo, aí a questão, porque eu também já trabalhei com crianças autistas, por isso foi meu tema. Sim, Aí, sim. como elas são incluídas em sala de aulas, né, e tem esse projeto aí que o atual Claro. presidente queria tirá-las, assim, tirar Aham. isso, eu botei interrogações para lhe dizer a pergunta, porque eu não saberia se era para a gente fazer tudo isso, esse tema e tudo isso novo da gente, que a gente está estudando, num ponto em que foi incluídos, num ponto que já foi incluso, ou nessa nova, assim, tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Tô Se é entendendo. acima do que já aconteceu, Uhum. ou, tá entendendo? Por isso que eu botei Tô. interrogações aqui. Uhum. Mas pode Então, explicar isso aí a mim, porque é no então, fato de que já aconteceu, que elas são incluídas, ou não? vai terminar aqui bem rapidinho, Fabrício. Deixa eu só explicar o teu ponto Tá de vista. bom. Mas aí, o restante que não conseguiu falar comigo, fala no privado, certo? Aí, veja, Fabrício, a pergunta sua está certa, só que você tem que elaborar, colocar aí os verbos, as palavras, como se você ainda fosse fazer a pesquisa, porque é uma proposta de pesquisa. Como é uma proposta, você ainda vai fazer, Certo. entendeu? Então, você coloca como se Certo. ainda fosse fazer. Pronto. Respondendo sua pergunta. Coloque como se você ainda vai fazer. Ok. Tá certo? Mesmo que você tenha Ok. experiência nisso, mas é uma Certo. proposta. Então, você ainda vai fazer. Tá certo, amores? É minha dúvida. Certo. Muito obrigada, Pessoal, professora. nada, meu amor. Entendi. Meus amores, vai cair a chamada agora em 1 minuto. Mas, olha, quem não conseguiu falar comigo, fala no privado, tá certo? Que a gente vê o que estiver faltando aí e corrige, tá certo? Estou à disposição. Obrigada pela presença, meus amores. Beijo para todo mundo, viu? Boa noite. Obrigada. Beijo, professora. Boa noite. Boa noite. Quando precisar, é Professora, só obrigada, colocar no senhora. privado que eu respondo, viu? Tchau. Professora, boa noite. Boa noite.